Agora, na Super, Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa noite aos ouvintes, boa noite a todos presentes, boa noite ao ano de 2023, o primeiro programa do ano, e graças a Deus estamos aí de volta com muitos projetos, com uma inovação sobre a questão da educação, sobre a questão da ciência e fé. Um dos temas do nosso programa é a fé e a ciência não se contradiz. Nosso programa faz parte do Ministério 24 Horas, a qual a presidenta é a pastora Ângela Valadão, a nossa responsável representante. E hoje a gente começa o ano com um tema muito especial e com uma presença também muito especial. Um tema que toca os nossos corações, toca nossas emoções, e sempre com os nossos convidados, participantes, não sei mais definir o que vocês são, então se define aí, Mariel. No programa passado eu falei que a gente precisa definir o que a gente é, né? A gente tem que começar a perguntar aos convidados assim, para dar nome para vocês, porque eu não tenho nome não, fazer uma enquete. Ouvintes, por gentileza, participe conosco, 31987931370, 31987931370, participe, manda suas dúvidas no decorrer do programa e também faz uma enquete. O que meus convidados são, meus auxiliares são, porque eu não tenho nome para eles. Então, Ed, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, né, fazendo ecoar a nossa voz pelas ondas da Rádio Super. Conforme você disse, né, Ed, realmente hoje o programa está bem especial. Eu não vou fazer um spoiler aqui, não, vou deixar você apresentar a nossa convidada aqui, mas segura aí, gente, o programa hoje está bom. Hoje você vai sair tocado. É uma alegria, mais uma vez, uma quinta-feira aqui com vocês, e poder ser edificado aí pelos ensinos dos nossos professores. Acho que está precisando fazer uma casa aqui na rádio, né? Tá todo aqui aí, no Super Debate, está precisando fazer uma casa, né? Quarta, quinta, tá quase. Mas estou ali também na igreja, Batista da Lagoinha, no Ministério de Consolidação, quero servir aos irmãos, né? Obrigado. Então, eu vou deixar ela se apresentar, ela falar da sua formação, da sua especialização. Patrícia, é um prazer te receber. Obrigado pelo convite, pela boa vontade de estar aí conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês, e podendo aqui olhar para o rostinho de vocês e ter a certeza que nós estamos alcançando, olha, muitos corações. Amém. Então, sou pianista. Professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Exatamente, professora na música. Olha que privilégio. Não, eu gosto de falar isso, as pessoas acham que é ostentar, mas a pastora Ângela tem ensinado a gente algo muito interessante. O cristão, nos tempos que a gente tem vivido e vão viver, a gente precisa se firmar naquilo que a gente se devocionou, naquilo que o Senhor acreditou em nós. E mais do que professora da FMG, você é doutora em música. Exato. E a gente fala do doutorado e às vezes a gente tem essa mania, né, no Brasil, de uma síndrome de vira-lata, né? De achar que não pode, que é isso, que é aquilo, e a gente tem que ressaltar, porque para ser doutor e doutor em música, no instrumento piano, também requer muita dedicação e vocação, ou seja, você respondeu uma vocação do Senhor. E como foi essa vocação de Deus? Como que começou na sua vida? Olha, primeiro que eu tenho certeza que a nossa vida tem propósito. Sim. Deus já sonha com a gente. Quando somos já gerados, estamos no ventre da nossa mãe, nós sabemos que os pensamentos do Senhor ali para a vida da gente, eles já estão assim, bombando, né? Já estão a pleno vapor. Então, eu tenho certeza que Deus sonhou em me dar o piano. Eu tenho certeza disso, porque como eu gosto desse instrumento, eu sou apaixonada pelo piano. E eu tive uma bênção muito grande, porque a minha família, tanto o lado materno quanto o paterno, gostavam muito da música. Do lado da mamãe, que é o lado Valadão, né, o meu avô era sapateiro, então um homem que fazia sapatos, e naquela época os sapatos eles eram todos costurados, eram feitos à mão, né? Ou seja, de detalhes. era um trabalho extremamente artesanal, ou seja, um grande artista. Mas além dessa atividade dele como sapateiro, ele cantava o dia inteiro. Ele assoviava os hinos o dia inteiro. Então, era lindo. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas os meus tios e a minha mãe contam que era o dia inteiro. E ele chamava os filhos pelo nome e sobrenome. Márcio Roberto,
Vera Lúcia, cante um hino. Ângela Mércia, cante um hino. E a mamãe aprendeu esse conceito também. E minha mãe canta o dia inteiro. Então eu nasci com minha mãe cantando o dia inteiro. Você tocou no assunto que a gente até entrou um pouco lá na frente, mas eu estava estudando. É incrível isso, né? Como que a música é uma linguagem. Sim. A música é uma linguagem. Ela não é só uma forma de mexer no nosso emocional. Ela transcende isso, ela é mais do que isso. E por a música ser uma linguagem, a maioria dos grandes autores da música clássica, ou música, né? Eles vieram de berço. Sim. Desde berço, desde criança, com esse contato que você acabou de falar. Como que é importante, isso fica até atento para os ouvintes, deles entenderem que como é bom cantar, como é bom estar ministrando desde pequeno para o seu filho a questão do poder da música, o que a música é. E aí eu queria te fazer uma pergunta, já que eu te interrompi rapidinho, o que é a música? A música, para mim, ela de fato é uma linguagem de Deus para nós. Aham. Eu acredito que Deus nos fala claramente por meio da música. Porque os milagres que acontecem são palpáveis, são notáveis quando uma música está acontecendo. Ou quando alguém está ministrando aquele instrumento. Eu posso tocar um Mozart, um Beethoven, por exemplo. Beethoven, gosto muito desse compositor. Mas eu já vi grandes coisas acontecer. Então, para mim, Deus nos deu de presente como uma forma íntima. É o que você falou, a música não mexe só o nosso corpo. Ela altera o funcionamento do nosso corpo. Não só os movimentos que podemos enxergar uns nos outros, mas o comportamento das células, né? O comportamento da nossa respiração. Então, é uma bênção, é um presente para nós receber a música de Deus na nossa vida. E não consigo dissociar a música de Deus. Doutora, a senhora falou algo que é muito interessante, professora, né? Não Pode chamar de Patrícia. Patrícia, então tá Isso. ótimo. Você falou algo muito interessante. É quase idêntica da Ana Paula, você viu, né? Eu acho que tá na família, né? Patrícia, você falou algo interessante, que a música ela vem de Deus. E algo que me veio ao coração aqui, e sobre também os estudos que eu já fiz há algum tempo, sobre a filosofia reformacional, no âmbito de Doivre, que ele fala sobre a redenção ou reforma de cada esfera da sociedade. Exemplo, o belo. O que a gente enxerga como belo e como que o cristão ele deve tratar o belo, ou deve tratar a política, também da forma como o cristão deve tratar a música. Então, nesse sentido, a minha pergunta é: as músicas atonais, elas refletem algo que é próprio vindo de Deus, ou elas refletem mais uma confusão, uma deturpação? Assim, são dúvidas assim, de um leigo em relação à música, mas que tem uma curiosidade, assim, será que a restauração da música também no campo da filosofia reformacional, ela envolve a música atonal? Bem, eu não tenho um conhecimento nessa área que você falou, né? Como é o nome mesmo? A música atonal? Não. Ah, do Doivre, filosofia reformacional. Exato, tá. Não tenho conhecimento, mas eu vou falar o que eu sei que é sobre a música, tá? A música atonal, ela veio no início do século XX e veio com um compositor chamado Schoenberg. Na verdade, não é que Schoenberg, do nada, ele criou a música tonal. Olha, gente, essa é a música tonal, né? O que é a música tonal? É aquela que não está alicerçada nos pilares tonais, principalmente de primeiro, quarto e quinto grau, que a gente está tão acostumado, né? Até os corinhos nossos da igreja, os hinos, são firmados nesses pilares. Vários compositores foram desconstruindo isso, né, no período romântico, final do romantismo, foram desconstruindo, né, veio Stravinsky e chegou Schoenberg e tivemos a música atonal. É uma outra linguagem, tá? Eu me lembro que quando eu estava na universidade, meu professor, ele falou assim, olha, eu vou colocar uma coisa para vocês ouvirem. E colocou uma música atonal, eu nunca tinha escutado. Nossa, e eu vou falar, viu? Porque eu faltei chorar. Eu fiquei olhando pra ele com uma cara de lâmpada, assim. Aí ele falou assim pra mim, não pra mim, pra turma inteira, que a turma inteira ficou paralisada. Falou assim, não, um dia vocês vão gostar.
apreciar, né? Uhum. Então, eu como profissional da área, já toquei várias obras atonais. Ah, sim. Tá? E ela é bem mais árdua para aprender, para ler. Mas uma vez que você entende como ela foi composta, ela se torna prazerosa. Eu acredito que essa música ainda é uma música recente pra gente. Uhum. Ela tem 100 anos. Uhum. Né? O nosso ouvido ainda não acostumou. Como se a gente também pensasse, por exemplo, em Palestrina, um compositor da Renascença, ouvindo um Chopin. Talvez o Palestrina ia falar: nossa, o que vocês fizeram com a música? Entendi. Então ela pode ganhar proporções que a gente ainda não conhece. Sim, com certeza. Eu acredito o propósito que essa música foi criada. Não só essa música atonal, mas a tonal, a modal. Uhum. Como que ela foi criada? Com que finalidade? Né? Que tipo de consagração que teve aquela música? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo uma música muito bonita, a gente fala: nossa, que música linda! Nossa! Mas o propósito dela é terrível, né? Uhum, então, isso que sempre me inquietou. Eu pensei assim, será que essa linguagem é uma linguagem que seria deturpada ou ela tem um propósito por trás? É uma linguagem musical, tá? Uhum. Porque se a gente pegar a nossa história da música, né, principalmente a partir assim, final da Idade Média, a gente tem um período em que a música era modal, usavam os modos, o canto gregoriano que a gente escuta, né, assim, a gente tem a referência dos mosteiros, né? Uhum. Quando chega no período barroco, 1600, a música mudou a linguagem, ela passou a ser tonal. Uhum. Aí vem Bach, vem Handel. E essa música tonal é que governa muito o nosso ouvido. Até hoje. É a música que a gente canta na igreja. Uhum. A música popular brasileira muitas vezes está embasada internacional. Lo-fi seria? Também não, né? Oi? Lo-fi não, né? Ai, meu Deus. Olha só, eu não sei o que é isso. Traduz pra mim, por gentileza. Lo-fi é baixa qualidade, né? São músicas mais... Música eletrônica, por exemplo? Não. Acho que é uma moda mais americanizada de uma música sem fala, né? Só a instrumentalização para acalmar. Acho que o objetivo seria esse. Eu precisaria de ouvir para poder falar. Tá. E aí, então, no barroco começou a nossa música tonal, que tá até hoje aqui, ó, presente no nosso ouvido, né? Uhum. E depois veio a outra fase, que é a atonal. É claro que nenhuma época exclui a outra, a não ser a época do modalismo, né, do canto gregoriano, que não conhecia as demais, né? No período tonal, época de Bach, Handel, a música modal deu uma desaparecida, sabe? Foi no nosso século XX, que eu acho que quase todo mundo aqui é do século. Sim, ele aqui eu já tenho uma desconfiança. Mas cabelos brancos, né? Então, os cabelos brancos dele aqui enganam. No século XX eles reviveram essa música modal. Obrigado por ter esclarecido. Eu queria só emendar a pergunta dele. Eu acho que é o mesmo campo. Na República de Platão, ele tem a ideia da República do mundo perfeito. Mas não é isso que eu quero entrar. Ele tem uma frase na República, no livro, que me chamou muita atenção quando eu li, que ele diz que a gente conhece a sociedade pela música que ouve. A gente conhece a sociedade pela música que a gente ouve. E eu queria emendar com essa pergunta no seguinte, doutora, a sociedade é moldada pelo aquilo que ouve. E a gente tem visto hoje, no nosso mundo contemporâneo, uma baixa qualidade no ouvir. As pessoas não têm afinado o ouvido. Eu estudando um pouco a música clássica e gostando, porque a gente começa a apaixonar. Ela não é só um instrumento, ela tem seus benefícios que a gente vai falar na neurociência. Mas fora esses instrumentos, a senhora pensa o que com relação a isso? A música que molda o caráter e a personalidade da sociedade. Porque Platão, lá na República, ele já falava e dava esse alerta. Cuidado com aquilo que a sociedade ouve. Aquilo que você ouve, aquilo que você vai ouvir, vai moldar o seu caráter e vai moldar a sua sociedade. É um alerta? É um alerta e eu não tenho sombra de dúvida que isso acontece. Sendo assim mais transparente, mais simples também, a gente tem hoje, por exemplo, com jovens, que a bússola aponta o norte. E os jovens hoje, eles ouvem muito funk. E a letra, muitas das vezes, hoje está sendo enaltecida, vai ser enaltecida talvez por esses alguns anos agora, mas é uma letra que, de fato, não acrescenta virtude. Muitos
das letras não acrescenta virtude. E é em cima disso que eu queria te perguntar, esse alerta para a sociedade da música, porque a música tem esse poder, né? É um instrumento que Deus nos deu. Eu considero a música também um alimento. Sem dúvida. Né? A gente coloca para dentro o que a gente quer. E dependendo do que a gente vai engolir, a gente pode passar mal ou se beneficiar. Nosso corpo pode crescer. Foi uma escolha da minha vida não ouvir certos tipos de música. Então, se vocês me perguntarem nome de determinados autores, eu vou falar assim, olha, desculpa, eu não sei, eu nem conheço. Porque eu penso nisso o tempo inteiro, o que eu quero alimentar? Para mim, a música tem que ter uma boa letra. Ela tem que ter um critério. Ela tem que merecer a gente, sabe? Ela tem que ser elegante pra gente. Tudo que é lixo, tudo que não presta, né? Eu não tenho conhecimento do funk. Não tenho mesmo, né? Na verdade, eu não escuto. Mas tudo que é ruim, a gente tem que manter longe da gente, porque isso não vai acrescentar em nada. E não adianta você falar, mas eu preciso de conhecer tudo. Não, você não precisa conhecer tudo. Você pode escolher o que você quer conhecer. E o lado positivo, quando você fala que a música, ela caracteriza a nação, é verdade. Você fala assim, Argentina, todo mundo fala tango, não é? Brasil, bossa nova, não é? A gente tem esses referentes, né? Esse referencial, exatamente, né? Como o Brasil faz uma bossa nova bonita, né? Faz um samba bonito. Temos outros estilos. O Brasil é um país muito rico, muito diversificado em estilos musicais. E realmente isso nos molda. E eu acho que a gente tem que pensar no que me molda, o que eu quero, né? E eu vou refletir isso ao meu redor e com certeza eu vou influenciar uma sociedade. Você tocou num ponto, né, Mariel, que eu acho interessante, a música é um alimento. Sim. A gente tem que começar a entender que o hino que a gente ouve, seleciona, independente é música, qual música e qual hino a gente está se alimentando e para que a gente está se alimentando. Né? Porque tem hinos também hoje que a gente tem que ter um alerta que mais ele centraliza o homem e glorifica o homem do que o próprio Deus. Eu acho que você, Ed, foi muito feliz quando você colocou a virtude como um critério de qualidade musical. Porque pode ser que alguém que esteja nos ouvindo agora goste de funk. Claro. Ou até mesmo utilize o funk como um meio evangelístico, né? Mas o critério de acrescentar virtude, ele é um critério que deve ser estabelecido como qualidade. Aquilo que eu estou ouvindo de fato me edifica, aquilo que eu estou ouvindo de fato vai acrescentar algo na minha vida, isso sim a gente pode então definir como qualidade. Mas, doutora, eu queria te perguntar, voltar um pouquinho, quando a senhora hoje chegou aqui, começou a contar a sua história, né? Falando que nasceu dentro de um lar onde a sua mãe cantava para você. Eu queria te perguntar, quando que uma criança ela deve iniciar na musicalização? No ventre materno. No ventre materno? Sim, é comprovado que o bebê, quando ele está sendo gerado, o cérebro dele vai ganhando informações por meio de estímulos. E o primeiro estímulo que está super aguçado é a audição. Olha que incrível. Incrível. Então ele começa ouvindo o batimento do coração da mãe, até ele conseguir perceber a voz, até ele conseguir perceber que os sons. Então, como é importante os pais cantarem boas coisas, boas letras, boas músicas. Isso faz muito sentido para mim, porque eu tenho um bebê de 2 anos e eu já percebo nele esses traços musicais. Ele tem essa predileção, né? Ele gosta de música, gosta de instrumento e desde o ventre a gente colocava hino. A gente tem até aquele sem palavras, né? E a gente tocava isso para ele desde o ventre, então faz sentido. Você vai estimulando, sim, né? Sim. E é impressionante como que isso afeta mesmo a vida de uma criança. Ela já vai nascer e se você continuar com esse estímulo, hoje nós temos profissionais excelentes que trabalham com bebês. Gente, o trabalho é lindo, você fica assim, abismado. Quando a gente estava falando da música ser um alimento, as áreas musicais
são amplas também, né? Eu penso, não vai dar tempo na minha vida, na minha curta existência, de eu ouvir todos os estilos musicais, de eu entender todos os estilos musicais. Por isso que eu não quero perder tempo, eu quero selecionar realmente o que eu quero ouvir, o que eu quero ingerir. Sabe o que eu tenho observado? Só explicar aqui para o ouvinte que eu citei aqui o CD Sem Palavras, né? O álbum Sem Palavras é um álbum que toca as músicas do Diante do Trono somente instrumental. E, salvo engano, foi... Não participou? Não participei desse. Mas é um excelente álbum. Eu tenho percebido, e meu filho ele começou a fazer aula de piano tem 6 meses apenas. Mas eu já tenho percebido uma evolução na área cognitiva dele, sabe? Na matemática, na desenvoltura em relação ao raciocínio. A música, ela interfere nisso, não interfere? Tem um chamado efeito Mozart, e dentro desse efeito Mozart, que já tem estudos e pesquisas, que mostra que é essa pergunta sua, o cérebro, a matemática, tudo, acho que altera tudo no ser humano. Gente, é uma loucura. Eu tô pra falar com vocês que é uma loucura, porque imagina, quando eu tô tocando piano, nós temos 10 dedos, 2 mãos, né? Imagina que os 10 dedos vão desempenhar papéis distintos simultaneamente. Enquanto isso, minha visão está lendo 2 claves distintas. É a mesma coisa de ler 2 línguas diferentes, né? Simultaneamente. Paralelo a isso, o meu cérebro está entendendo toda a divisão matemática que eu tenho que fazer. O meu dedo, ele tem que saber qual a intensidade que ele quer aquele som. E o meu pé também está controlando 2 pedais. É uma loucura. A atividade cerebral é muito grande. Violenta, né? É violenta. Por isso que tem um videozinho muito ilustrativo, né, Ed? Que eu até... Você assistiu, que eu coloquei num programa meu. E mostra que quando um ouvinte, ele tá apreciando uma música, o cérebro dele fica todo colorido. Mas quando nós estamos executando essa música, é como se soltassem fogos de artifícios lá dentro. Olha que interessante. Então é impressionante. E por isso que o estudo da música, ele é árduo, né? Tem gente que fala assim, eu tenho muita vontade de aprender um instrumento, daqui quanto tempo eu estarei tocando, né? Eu falei, agora mesmo, você já vai tocar alguma coisa, mas é tudo passo a passo, lentamente, porque é um processo cumulativo, a música, ela é cumulativa. Ela exige da gente uma adaptação física para qualquer instrumento e canto. E é um trabalho de coordenação motora e um trabalho cerebral muito grande. E que vale a pena. Por isso que muitas vezes quando nós estamos numa performance, né, dependendo do tipo de música que a gente vai tocar, vocês não nos verão com um rosto assim, muito pleno, assim, muito sorrindo. Não, às vezes vocês vão ver assim, nossa, fulano toca fazendo um bico ou com o olho meio arregalado. Por causa da concentração, né? É muita concentração. É muita concentração. O papel do intérprete, doutora, como é que funciona o intérprete pra música? A senhora já teve alguma experiência, assim, tocando, assim, no culto ou algo, assim, bem cristão, assim, da música, assim, que você fala, isso aqui não é meu, isso aqui veio do alto. Sim. E como é que foi, assim? Você fala assim, gente, como é que eu toquei isso aqui? A tia Ângela, ela é muito dinâmica, vocês conhecem, né? Ah, sim. Aí ela deve estar ouvindo. Um abraço aí, dona Bárbara. Tia, eu te amo, tia, vou falar de você, hein? Então, ela com esse dinamismo todo, ela me ligou, falou assim, Pati, grava um CD e um DVD e vai ser uma bênção, porque você vai poder contribuir com os gideões na ajuda ministerial para as crianças. Eu falei, tia, nossa, conta comigo, né? Claro que eu quero fazer isso. E eu perguntei, tia, pra quando você tá pensando? Ela falou assim, amanhã. Aí eu falei, amanhã? É bem estilo pastora Ângela, um abraço! Amanhã? Aí eu falei assim, vamos então. E eu me lembro que nós conseguimos um piano maravilhoso do seu Oswaldo Viana, que tem uma loja linda de pianos aqui em BH. E ele é maravilhoso, sempre um super parceiro comigo. E ele trouxe um pianão aqui pro estúdio do Diante do Trono, um piano de cauda. Ele honrou demais esse trabalho, um piano de concerto, de sala de concerto. E o Wagner Borba, que estava gravando.
E eu falei com o Vaguinho, eu falei assim, Vaguinho, não perca uma nota, porque tudo que for tocado aqui vai ser de primeira. Se você pedir para eu repetir, já vai ser outra coisa. E eu chamei alguns colegas músicos, eles fizeram algumas músicas comigo, que eu acho que são lindas e são do repertório erudito, mas que tem esse cunho muito bonito, cunho de adoração. E eu fiz improvisação do restante para completar esse CD. Realmente, eu não consigo ver, hoje quando eu escuto essas canções, eu não consigo ver como algo que foi assim, foi da Patrícia, sabe? Eu vejo como algo realmente, assim, uma experiência com Deus. Que bom, cara. A gente fica assim, estardoado, né? Não sei se nem tem essa palavra. Que Estarrecido. Estarrecido. Obrigado aí pelo meu português. Eu já falei que eu vim da escola Paulo Freire, que eu tô convertendo. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Estamos trabalhando nisso. Estou convertendo. Eu fico estarrecido, não é isso? Estarrecido. Porque eu vendo, estudando esses períodos, a música ela tem esse poder de cura. Por isso que o tema é esse, sabe? É o poder de cura que a música exerce. E a gente tem um Deus que ele habita no meio dos louvores. Muito e Deus bom. Habitando no meio do louvor é que a gente começa a entender a dimensão de ter essa disciplina ao ouvir e principalmente quem toca. E aí vai ser o próximo assunto para o próximo bloco, que a gente vai voltar aí para começar com esse papo. Eu queria chamar os ouvintes aí para estar participando. Perguntem aí pra gente, pergunta para Patrícia, tem muito conhecimento para compartilhar conosco. 31987931370, 31987931370. Vamos para um breve intervalo e voltaremos aí com as demais prosas. Olá, estamos de volta, uma boa noite para todos os ouvintes, são exatamente 18 horas e 32 minutos, continuando com o nosso tema, música que cura, ela pode ser terapêutica, ela pode ser libertadora, e hoje temos a convidada mais do que especial, a doutora Patrícia Valadão, professora da UFMG e a instrumentista de piano, né? Não, instrumentista não seria esse nome, mas eu sei que... É instrumentista? É porque eu não sei, a gente tem a forma técnica. Musicista? Eu queria... Musicista? É isso. Musicista. Eu tô saindo da escola de Paulo Freire, Jesus está me habilitando. Aleluia. Eu queria entrar com a participação. Tem participação aí, Ronaldo? Tem, sim. Tem a participação. Eu quero mandar aqui uma boa noite pro Júnior. E ele já falou assim, olha, eu e Mariel, né? A respeito de mim e do Mariel. Ele falou assim, Obrigado, pode ser Júnior. Amigos, irmãos, ouvintes, parceiros, não importa. O que importa é que somos abençoados, verdadeiramente abençoados, e ficamos cada vez melhor com as nossas vidas transformadas aqui pelo programa Bússola do Mundo, pela graça do Senhor. Obrigado. Qualquer nome que você quiser nos dar, tá na bênção. Fica bem-vindo, né? Obrigado, Fica bem Júnior. visto. Obrigado. Doutora, Patrícia, eu queria te perguntar, vou fazer uma pergunta um pouco longa, mas só para emendar nessa questão da que a gente estava falando no primeiro bloco, do efeito da música. E eu separei uma pergunta que ela diz assim, ao ouvir a música, diferentes áreas do cérebro humano são afetadas, como o hipotálamo. São as suas funções, a característica, o equilíbrio, a temperatura do corpo, bem como o atual na coordenação entre o sistema nervoso e os demais. Ou seja, a fome, inibe sono, estado de ânimo e outras funções. Além disso, a música estimula 4 neurotransmissores, a dopamina, endorfina, oxitocina, serotonina. E a música ela tem esses benefícios da satisfação e da felicidade e do relaxamento. O efeito da música é a vida. Aí eu queria só que o Mariel traduzisse pra gente aí rapidinho. Deixa eu só explicar aqui pro ouvinte, né? Um pouquinho sobre esses hormônios, né? Que são chamados hormônios da felicidade, né, doutora? Por exemplo, a ocitocina, que é o hormônio do amor, a dopamina, que é o hormônio do prazer, a endorfina, que regula a questão do apetite, né? E também a serotonina, que regula o amor. Então, o humor, melhor dizendo. Então, são esses hormônios que são influenciados diretamente pela música, não é isso, doutora? E o efeito dela para a vida. Olha a importância da música. Eu tenho colegas, assim, fantásticos que trabalham e se aprofundam muito no estudo, né, da música e a relação cerebral, o que ela provoca no nosso cérebro. Não é a minha área, né, de conhecimento tão profundo,
mas pela prática de vida é mais do que comprovado que a música auxilia sim. Um exemplo, eu não gosto muito de atividade física. E eu tenho que fazer atividade física. Todos nós, né, gente? Precisamos. E eu tenho problema, por exemplo, se eu me matriculo numa academia e tem aquela música que todo mundo ama, que é aquela música bem agitada, Sim. sabe? Todo mundo ama aquela música. Aquela música me estressa. Também. Mas eu amo quando eu escuto, por exemplo, um louvor, uma música erudita, sabe? Eu quero fazer exercício e não quero parar mais. Outra coisa, arrumar casa, né? Isso eu posso confirmar com algumas donas de casa. Eu sempre falo que a gente faz com amor, mas o trabalho doméstico, ele é árduo. Sim. Mas quando a gente liga uma música, parece assim que você pode arrumar 10 casas. Você não sente. Então a música, ela provoca essa sensação boa, essa sensação agradável. De felicidade. De felicidade, de disposição. Tem pessoas que para correr elas precisam de uma música agitada, então escolhem uma playlist lá bem... Né? Meu esposo tem uma playlist lá só para corrida. E ele vai naquele pique, ele ama aquilo lá. Então a música, ela tá relacionada mesmo a provocar esses sentimentos na gente e para nos ajudar a desempenhar as funções. Né? Tem música que a gente escuta, que a gente fala, eu pelo menos falo, falei, nossa, dá vontade de voar. Né? Eu não me aguento dentro dessa música, de tão linda, de tão incrível. Porque, eu não sei se vocês sabem, o nosso corpo, ele é uma matéria maravilhosa para absorver o som. Então, olha o que Deus faz, né? Legal. E olha a responsabilidade nossa como músicos quando nós fazemos um som. A gente sabe que aquele som vai se propagar em forma de ondas e vai atingir um coração. E mesmo que esse coração queira sair correndo, falar assim, eu não quero ser atingido. Não tem jeito, essa onda vai chegar no corpo dele. Doutora, eu não sei se a senhora teve conhecimento disso, mas parece que existe um estudo dos efeitos da música sobre a água. A senhora já viu esse estudo? Eu ouvi falar. De que determinados tons, determinadas palavras, quando elas são direcionadas na água, depois quando analisam a molécula de água, ela tem uma determinada forma e com outras palavras que são palavras positivas, a molécula ela está bem formada, ela está bonita. Esse estudo a senhora já ouviu? Ele é confirmado? Eu já ouvi falar e na hora que você estava lembrando eu pensei no versículo, né? Que a gente tem que cuidar, né, do que nós falamos, né? Que há poder nas nossas palavras, e tem mesmo, e tem poder no nosso som. E somos feitos da maior parte de água. Exatamente. Eu lembrei da Bíblia que fala que o som de Deus é como voz de muitas águas. Exatamente. Só lembrando que o Ed falou que eu traria uma pergunta de baixa qualidade para uma doutora. Vai. Mas vamos lá. Em Saul ele estava sendo atormentado pelo espírito ali. A pergunta mais teológica, né? Davi tocava aquela harpa e aquilo acalmava ele. Então é uma expressão desse próprio que a gente está falando aqui, disso tudo que nós estamos falando aqui, né? Dos efeitos da poder que cura, né? E o poder de Deus, ele transcende o som. Vou contar para vocês uma experiência. Fui fazer um concerto. Adivinhem quem era o meu público? Surdos e mudos. Vocês já pensaram? Como assim fazer um concerto para surdos e mudos? Eles percebem a vibração, né? E aí era um concerto de piano e canto. Uma grande colega, professora na UENG, Andréa Pelliccioni, ela tem um trabalho lindo, ela canta e vai fazendo os sinais de Libras. Então eles vão entendendo a letra. Então nós começamos fazendo esse concerto, eles assentados, então o que eles absorviam? O significado do que estava acontecendo, mas imagina a gente dentro de um mar submerso sem ouvir nada. Né? Então eles entendiam que a música se tratava dos pássaros, das flores, mas eles não sentiam nada. E num determinado momento, nós convidamos com que todos subissem no palco. E um palco de uma sala de concerto, normalmente, ele é um palco bom, todo em madeira,
para formar aquela concha acústica. E eu pedi que todos colocassem as mãos no piano. Então fui colocando a mão deles dentro do tampo harmônico, embaixo do piano. E fui pondo e falava, não precisam ter vergonha, constrangimento. Eu quero que vocês segurem o piano. E aí nós começamos a tocar uma música. E eles começaram, entre eles, isso no meio do concerto, chorar e demais. Conversar. E aí eu não aguentava, eu chorava. E no final eles vieram me abraçar, falando... A música não falava de Deus, falava sobre a natureza. Eles falaram assim, eu senti a presença de Deus, vocês são abençoados. Uau. Eu senti Deus, obrigado, Deus te abençoe. Olha, então assim, Deus, ele transcende, né? Na verdade, ele usa a música, usa a vibração. Na verdade, ele nos usa literalmente como um instrumento que muitas vezes a gente não vai precisar de tocar. Mas, de alguma forma, é a própria presença de Deus que vai atingir os corações. A criação, né? Ela começa com um som, né? E disse Deus. Haja. É a multiforme graça do Sabe Senhor. Sabe o que dá alegria, assim, ver você falar de música, Patrícia, é algo, para mim, interessante, né? A gente te acompanha pela rede social, pelos seus programas, mas ver você pessoalmente falar de música é algo que toca o coração, porque você fala de música de uma forma viva. A gente olha pra você e a gente começa a ver as notas saindo assim. Não, dá pra perceber que realmente ama o que faz. E é muito bom, cara, assim, a gente ter uma cristã, com a busca, com a formação que você teve, e a amar, sabe? Sim. Dedicar aquilo que Deus te chamou a fazer. Sim. E eu deixo esse alerta pros ouvintes, né? Procure fazer aquilo que Deus te entregou o melhor. Faz com amor. Isso. Faz com amor, faz com paixão, sabe? Faz com desejo, porque vai fluir. Não interessa onde você esteja, onde Deus te plantou, é ali que você vai frutificar. Exato. Porque olha o seu testemunho que você acabou de compartilhar conosco. Surdos e mudos sentiram a presença de Deus, porque você se dispôs a ser esse instrumento de Deus para eles. Sim. Isso é muito forte, para que a gente possa ter uma posição de entender e selecionar as músicas que a gente tem que ter. E eu queria te fazer uma pergunta. Só me permite, só uma ponderação. Na verdade, são apenas deficientes auditivos, né? Mudos não, porque eles emitem sons, né? Sim. Então, somente deficiente auditivo. Eu já te falei que eu tô convertendo da escola que eu vim. Mas tudo bem, obrigado. E uma experiência assim de vida. Eu louvo a Deus porque ele me deu essa oportunidade de estudar o piano. E é um presente mesmo, tá tocando essa música bonita, né? e realmente eu falei assim, Senhor, eu quero fazer isso pro Senhor. E eu lembro que eu era criança e a criança é muito astuta, né? E eu falei com o meu pai, pai, como que faz pra ficar famosa? Olha, e o meu pai falou assim, faça tudo para o Senhor. E a minha mãe sempre falou, minha filha, faça como um louvor ao Senhor. Não importa onde você estiver. E Deus tem me dado a graça de pisar nos palcos especiais do nosso Brasil, do nosso mundo. E eu nunca tive coragem de entrar num palco para tocar, no caso, a música erudita, a música clássica, sem falar, Senhor, tudo é teu. Converto, Senhor, essas palmas todas para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Não importa o que eu estiver tocando. Que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, né, das suas opressões, das suas tristezas. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a sentir muito forte no meu coração. Por que não usar a técnica que Deus me deu, que eu desenvolvi, literalmente para fazer novos arranjos das músicas que nós cristãos cantamos. Uhum. E isso veio muito forte, é o que eu tenho feito muito. Na esperança realmente de que eu seja mais um instrumento para poder ser bênção na vida do meu irmão, né? E eu acho que é essa a diferença que a gente tem que fazer dentro da nossa profissão. Um padeiro, o melhor pão, né? Sim. Um médico, o seu melhor atendimento. É o que os puritanos faziam, né? Período do puritanismo. E interessante que eu ia te perguntar, qual o conselho, como professora da UFMG, você dá para uma pessoa cristã que está começando, um jovem que quer entrar no mundo da música, e a gente sabe que esse mundo ele tem vários desafios, né?
E dentro desses desafios, como que foi a sua experiência, a sua trajetória também para estar honrando a Deus e chegar onde você chegou? A responsabilidade, a honestidade. A gente tem que ser muito sincero no que a gente está fazendo. Se a gente se propõe a fazer uma coisa, eu lembro do meu tio falando, meu tio que já faleceu, ele falava assim: seja uma estrela em qualquer coisa que você se propor a fazer. Então temos que ser o melhor, temos que ter persistência, em qualquer área, persistência. Né? Quando nós ensaiamos na música, na França não chama de ensaio, chama de repetição. Repetition, repetition, repetition. Repita, repita, repita. Depois feito tudo isso, literalmente, fale: Senhor, adestre os meus dedos para a batalha. Confie que o Senhor é que vai te colocar nos lugares que Ele quer, sem você precisar se contaminar, sem você precisar se vender, sem você precisar deixar de ser você. Eu nunca precisei deixar de ser eu. Nesses anos todos de carreira, eu nunca precisei me adequar a nada. Eu sempre fui a Patrícia que ama muito Jesus, que Jesus é tudo para mim. E sempre procurei fazer o meu melhor trabalho, com alegria e com muita honestidade. E eu creio que esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu queria perguntar, doutora, se tem algum estudo a respeito da música e as crianças com autismo. Se a senhora sabe de alguma coisa sobre isso. Lá na UFMG, na Escola de Música, Sim. Uma das habilitações é a musicoterapia. Isso. Então eu estudo mesmo de como que nós podemos trazer cura, né, para pessoas que têm algumas deficiências, certo. Né? E pessoas que são especiais em determinadas áreas. E nessa área eles estudam, e eu tenho certeza que eles abordam o autismo também. Uhum. Não é a área que eu trabalho. Sim. A minha área é mais a performance e a percepção musical. Mas existe esse estudo e eu sei que bons profissionais têm se envolvido nessa área e têm alcançado resultados excelentes. Isso é interessante, né? Porque principalmente nós, cristãos, precisamos ter essa sensibilidade, né? Crianças com autismo que cada vez mais aumenta, né? O índice disso na sociedade. E nós precisamos ter esse olhar sensível. Você tocou num né? ponto também, Mariel, que eu acho importante a gente deixar e ressaltar, e até mesmo como teólogo, não demonizar tudo. Sim. Sabe? É tratar a coisa da forma que tem que ser tratado. Deus levanta profissionais, como a Patrícia falou aqui. Levanta psiquiatras, levanta psicólogos, levanta médicos, levanta advogados, levanta profissionais para ser habilitados a tratar esses casos. E a musicoterapia, ela é uma ciência, uma ferramenta, Sim, né? Uma ferramenta. Porque alguém pode ter preconceito com isso, achando que é coisa de nova era, que é coisas que não tem religiosa, né? E não é essa questão. A gente tem um livro na Bíblia, e eu queria até te perguntar de curiosidade de leigo. Salmos é um livro totalmente musical. Né? A gente às vezes interpreta, vai ler de uma forma literal, mas é um livro de música. E ali tem notas, né? Todos os salmos são feitos em cima de notas. Você tocando, experimentando, estudando música, o seu louvor a Deus, é um Deus que habita em meus louvores, ganha uma dimensão maior? Como que você vê essa amplitude que você pode compartilhar para a gente chegar um pouquinho perto disso? Eu comecei a tocar na igreja com 9 anos de idade. E era lá do interior de Ipatinga e tocava nas celebrações dos cultos, casamentos e funerais. O que nunca foi fácil para uma criança de 9 anos. Felicidade e tristeza? Nunca foi muito fácil, mas eu ia. E então, com 9 anos, eu tinha pouca técnica, né, ainda. Mas eu lembro que eu tocava os hinos na igreja para as pessoas cantarem e eu sentia muito a presença de Deus. E à medida que essa técnica vai aumentando, é igual Jesus. Jesus entrou dentro do barquinho do Simão Pedro e ele tinha a técnica pronta, né? Jesus não pediu nada além do que ele sabia fazer. Jesus entrou no barquinho e confiou que ele dominava a técnica para poder levá-lo até o mar.
E então, à medida que nós vamos crescendo e nos aprofundando na técnica musical, na técnica do instrumento, a nossa experiência com Deus também vai aumentando, porque você começa a fazer coisas mais livres, mais bonitas, e isso, com certeza, eu acho que Deus vai te recompensando, vai recompensando o trabalho das suas mãos. Muito interessante. Ronaldo? Eu entendo que tudo que a gente faz, a gente deve fazer para a glória do Senhor, como a Patrícia mesmo mencionou, né? E, sem sombra de dúvida, a expressão artística no campo da música, ela toca os nossos corações e ela também é um instrumento de Deus para, junto da palavra pregada, é um instrumento para evangelização, é um instrumento para edificação de outras vidas. Tanto é que na ordem do culto, né? Um dos elementos culticos é o próprio salmo, é o próprio louvor, é o próprio cântico a Deus. Então a importância dele e dele ser bem feito, né? Não ser um louvor qualquer, não ser com excelência. Ser com excelência, de fato, é um ato de adoração ao nosso Deus, né? Sim, temos que fazer com excelência. A famosa Shekinah também, né? A glória de Deus que se manifesta e derruba. Mas para você ver a tamanha importância, se nós olharmos assim dentro daquilo que a gente conhece como princípio regulador do culto, dos elementos culticos, tamanha importância que o Senhor ele separa a oração, a exposição da palavra e o louvor. O tamanho da importância da palavra. Porque vai falar dos seus atributos, né? Exalta os atributos dele. Tanto por meio das notas, quanto também pelas declarações, né? Nós conversamos com Deus por meio dela. Nós falamos, Senhor, Tu és grandioso, poderoso, magnífico. E a importância do ministro. Sim, do ministro entender o papel dele não como um tocador de instrumento ou música, mas entender que ele é o agente, ele é o portador dessa ordem do culto. Isso é herança da Reforma Protestante. A Reforma Protestante quem trouxe, inclusive, a música popular, né, para dentro da igreja. Então foi nesse momento histórico que aí a gente vê realmente o que a gente está hoje vivendo. Patrícia, para o leigo, a pessoa está te ouvindo, ela tem interesse de começar a ouvir música clássica. E aí eu queria te perguntar, fazer duas perguntas distintas. Por que a música clássica erudita, às vezes ela é tão distante do mundo popular, do senso comum? E como que esse leigo, o que você recomendaria para ele começar a ouvir? Ele começar a entender, porque eu estou começando com Chopin, por exemplo. Entendi. Eu estou estudando a biografia, a vida. Eu vi que ele era polonês, que ele tinha a questão da guerra que ele queria ir, e de repente ele transbordou para a guerra. E uma coisa que eu aprendi com ele já de princípio foi o seguinte: você não precisa brigar ou invadir nada, porque ele toca suave o piano. Inclusive para aprendizado, tá? Se você puder colocar para aprendizado, porque quando a gente vai ler, né, e a gente ouve uma música clássica baixinha assim, ó, eu creio que aumenta, potencializa. Eu tenho Com aprendido. certeza. Isso não funciona pra mim, tá? Não? Não, porque eu não consigo fazer nada se tiver uma música tocando. Inclusive essa aqui que tá no meu ouvido, eu tô tendo que partir meu cérebro. Porque eu converso com vocês, mas na verdade eu tô cantando todas as notas aqui, entendeu? Então, assim, dormir com música para um músico, ou uma música num jantar, né? Ela é bonita quando você consegue desligar, né? Assim, o músico profissional, normalmente, ele fica trabalhando, sabe? A cabeça fica rodando, tudo aquilo. As harmonias, as notas, para onde que foi, para onde que vai, o que vai acontecer. É impressionante. Mas, para quem consegue, é uma delícia. Vai ler um livro, coloca uma música, né? Lá, bem tranquila. Vai acalmar, você vai absorver melhor as palavras. Né? Você quer ter o seu momento de oração? Coloca uma música instrumental. Faça dessa música as suas palavras para o Senhor. Tá? Eu tenho essa prática. Inclusive, foi mencionado aqui o soaking music, né? Que é um estilo musical instrumental. E aí eu utilizo nos momentos devocionais, que eu gosto bastante. Excelente. Sobre a criança que... Como que a gente começa nesse mundo? Para começar, olha só. Universo? Ainda bem que hoje a música está muito acessível. Vocês podem observar que na nossa própria igreja temos a Fábrica de Artes. A Fábrica de Artes é uma escola maravilhosa. Tem uma orquestra. Imagina, você leva a sua criança para lá, ela vai entrar para uma orquestra. Temos outras escolas, a UFMG tem uma escola que você pode colocar a sua criança, a UENG.
Temos várias escolas com preços acessíveis. Escolas que inclusive emprestam o instrumento, olha que beleza. Excelente. Em termos de concerto, Palácio das Artes, Orquestra Filarmônica, tem os concertos didáticos que são abertos ao público. Então hoje está muito acessível. Hoje não tem aquela distância. A música hoje ela tá fácil. Ela é fácil, todo mundo pode chegar pertinho dela. A gente vai estar caminhando agora. Já vou fazer o já fiz aqui assim, já foi. Passa tão rápido. Passa rápido, a gente está caminhando já para o final e a senhora também tem que ir para o culto. Suas considerações finais, sua rede social, seu recado. E aos ouvintes, quem quiser ter acesso a esse material, vai estar no site lá, Ministério 24 Horas. Procura lá Gideões 24 Horas, a pastora Ângela Valadão. Esse material vai estar disponível lá. E brevemente temos uma novidade. A gente, a partir do dia 15, o segundo semestre, vamos ser transmitidos aí pela Rádio Super, ao vivo pelo YouTube. E aí vocês já podem ter acesso a ver as nossas caras lindas e bonitas por lá. Viu? Mas suas considerações final, Patrícia. Sua rede social, seu recado, fica à vontade. Sim, rede social, Instagram, Patrícia_Valadão. Vocês vão me encontrar lá, se quiserem conversar comigo, amo responder. Bem, e para você que gosta de música, lembra, a música é um alimento, então coloque sempre algo bom para você ingerir. Se você quer aprender, comece hoje, não procrastine. Vai com tudo, vai com firmeza, vai com alegria. Deus vai recompensar o trabalho das suas mãos. Não desanima. Eu já quis desanimar, mas sempre no momento que eu quis desanimar, tinham pessoas maravilhosas do meu lado falando, não, vai. E eu sei que pertinho de você tem uma pessoa aí também que vai te dar esse incentivo. Ok, muito obrigado. Mariel, um abraço. Ronaldo, um abraço. Vocês já são de casa, o pessoal já conhece. Até breve. Você vai estar tocando uma música, Michele, pra gente? Vamos deixar essa? Vamos deixar essa mesmo da doutora, da Patrícia Valadão tocando, que tem nome por único, não é isso? Isso, ela é graça. Graça. Muito bom. A graça de Deus sobre nós. E um abraço, nós. ouvintes. Até o próximo programa. Vai ser Por que a Filosofia é Importante. Um abraço, fui.